Boa tarde, professores da banca, boa tarde, auditório, todos conectados pela internet. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão do curso de mestrado em Neuroengenharia do Instituto Santos Dumont. Eu estou posicionado à direita do auditório, sou moreno, cabelo grisalho, 49 anos e uso uma cadeira de rodas. O nome da minha dissertação é o desenvolvimento de uma nova cadeira de rodas stand-up para uso diário. Introdução. Para contextualizar, o tamanho do problema no planeta, temos 80 milhões de pessoas usando cadeira de rodas. No Brasil, 7,8 milhões de pessoas possuem alguma deficiência em membros inferiores. A quantidade de cadeiras de rodas no Brasil é um pouco menor do que essa. O estudo trata da melhoria da qualidade de vida de usuários de cadeiras de rodas, abordando problemas de saúde causados pela imobilidade. O desenvolvimento do projeto na inovação de uma cadeira de rodas stand-up busca solucionar desafios funcionais de saúde, visando a independência dos usuários. Tecnologia assistiva. Vários equipamentos de todo tipo podem auxiliar a pessoa a ter uma vida mais independente. A tecnologia assistiva é qualquer hardware que dote a pessoa de uma capacidade que ela não tem. Desde um cavalo até um avião passando por um telefone. Tecnologia assistiva pode ser desde válvula de bypass cardíaco e solução que utilizam sinais cerebrais, como o EEG, por exemplo. Mas outras condições também podem se beneficiar desse trabalho. O foco do trabalho é lesão medular, mas outras condições também podem se beneficiar desse trabalho, como, por exemplo, o acidente vascular encefálico e a espina bífida, entre várias outras condições que também levam à imobilidade da pessoa. Pessoas com lesão medular entre os pacientes sofrem efeitos secundários causados pela imobilidade. E isso gera impactos muito negativos na vida e no dia a dia. Justificativa. Lesões de pele. Pessoas que um dos efeitos secundários que fazem a pessoa... um dos efeitos secundários de pacientes com lesão medular ou que ficam imóveis por muito tempo são a lesão da pele. Ocorre pela falta de movimento que impede a circulação sanguínea e é causada pela pressão prolongada em áreas do corpo, causando a morte do tecido. Vou ter que trocar isso aqui. A prevenção e tratamento dessas lesões requerem um cuidado multidisciplinar, envolvendo a prevenção com escolha adequada de almofadas e conscientização do paciente sobre movimentos regulares. Está trocado também. A incidência anual de úlceras de pressão na comunidade com lesão medular nos Estados Unidos é de cerca de 26%. No Brasil, essa incidência é 2 vezes maior. Tem que mexer ali também. Além disso, 2 em cada 10 indivíduos com lesão medular desenvolverão escaras ao longo de sua vida, ou seja, 20% das pessoas com lesão medular. No âmbito dos governos e sistemas de saúde, o impacto é enorme. Estima-se que varie de 20 a 20 mil a 200 mil dólares para curar uma úlcera de pressão. No Brasil não achei números, mas 20 mil a 200 mil reais não seria muito fora da realidade. Outro efeito secundário de ficar imóvel são os cálculos renais. Mudanças metabólicas importantes aumentam a formação de pedras nos rins. Pacientes com lesão medular têm um aumento de cálcio urinário. A incidência de cálculos renais aumenta durante os 3 primeiros meses
vaso urinário, aumentando na incidência dos 3 primeiros meses. Está trocado de novo. O urologista recomenda exercícios regulares para ajudar a diminuir o risco de pedras dos rins em pacientes não deficientes físicos, o que pode indicar, hipoteticamente, que o simples ato de movimentar o paciente na posição sentado e de pé pode trazer algum benefício também. Outro efeito secundário de se permanecer imóvel, por que está assim? É a osteoporose. Essa é uma doença muito perigosa e silenciosa. Sua evolução não é perceptível pelas pessoas, que geralmente descobrem a doença ao quebrar um osso enquanto realizam alguma atividade irregular. Uma fratura, quando ocorre em pessoas com lesão medular, tende a ser devastadora, levando a devastadora em pessoas com lesão medular, levando a consequências dramáticas, como a não união dos ossos, osteomielite e até amputação. A taxa de desmineralização dos ossos em pacientes com lesão medular é de 1% ao ano. Sabe-se que astronautas perdem densidade mineral óssea devido à microgravidade e depois em terra recuperam a densidade óssea em 6 meses. Isso indica um potencial. Tudo indica que o desuso mecânico causa reabsorção óssea. Mas e numa viagem a Marte? São 28 meses para chegar lá. Então, estudos têm sido feitos para encontrar uma terapia que que consiga segurar essa desmineralização. Na própria estação espacial tem uma borracha que puxa a pessoa, simulando a gravidade enquanto ela anda numa esteira. Essas terapias de posição ortostática para osteoporose têm sido controversas desde 1994, sobre sua capacidade de diminuir a perda óssea. Tem sido controversas desde 1994 sobre sua capacidade de diminuir a perda óssea. O ortostatismo funciona? Diminui a perda óssea? 11 de 16 estudos não apresentam nenhum benefício, e 5 apresentam resultado tímido em determinados pontos específicos. 3 pontos específicos onde a incidência é maior na lesão medular são o fêmur, a tíbia e a lombar. Apesar da controvérsia a indicação é que descarga de peso é positiva, que ela pode trazer um benefício. Para alcançar melhorias, para alcançar melhorias, o ortostatismo deve começar nas primeiras semanas após a lesão. Mas por quanto tempo? Qual o protocolo? O problema de todos esses estudos até hoje é que eles colocaram o paciente em posição ortostática por um período curto de tempo, cerca de 3 horas por semana. Ou seja, de 168 horas da semana que uma pessoa geralmente pode ficar em pé, o paciente fica em pé apenas 2% de todo o tempo. Será que é suficiente? Tudo indica que não. Mas por que é difícil deixar mais tempo? Isso acontece por alguns motivos. É difícil conseguir um grande número de pacientes. É difícil que eles venham diversas vezes na instituição e que fiquem mais de 1 hora em posição ortostática. Como resolver essa controvérsia? Como aumentar o tempo que o paciente fica de pé e aumentar o tempo de horas? A minha resposta é fornecer ao paciente meios dele fazer isso em casa.
uma cadeira de rodas stand-up com uma cadeira de rodas stand-up. Ou seja, a gente consegue resolver os 3 problemas sobre a dificuldade de obter paciente. O paciente não precisa vir para o hospital e ele vai poder ficar muito mais tempo de pé durante o dia. Alterações do intestino. O órgão que também sofre com lesão medular é o intestino. Ele tem uma redução de motilismo, mas estudos não demonstram vantagem de ficar em pé. Eu imaginei que tivesse, tudo faz sentido para ter um benefício, né? Mas não demonstrou. Mas também, o único estudo que eu encontrei que analisou isso, fez o paciente ficar 40 minutos em pé. Ou seja, outro efeito secundário que pode se beneficiar com o ortostatismo? Será que esse não é outro efeito secundário que pode se beneficiar se aumentar o tempo, né? Distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética rara que causa a não produção de distrofina, causando fraqueza muscular. 14 pacientes usaram equipamento para ficar de pé. Isso reduziu a piora de contraturas e melhora na relação com as pessoas. Ou seja, é uma condição que é beneficiada pelo ortostatismo, onde uma stand-up pode ajudar. Saúde mental, até junto com esse estudo de Duchenne, vários outros estudos, todos eles, sempre quando perguntam para o paciente, quando ouvem o paciente, eles reportam melhora no humor, melhora na motivação e melhora na autoestima. Isso porque vários deles citam que olhar as pessoas na mesma altura, olhos nos olhos, isso melhora também a participação social desses pacientes. Ou seja, ficar de pé beneficia positivamente, reduzindo efeitos secundários. Agora a gente vai para a evolução do desenvolvimento da cadeira. Como foi construída? A partir da ideia, a gente estudou tudo que existia dentro do universo de cadeira stand-up. Não são cadeiras, essas cadeiras já existem há muito tempo, não é nova, não são novas esses modelos. Viu o que dava para fazer e quais eram as reclamações dos clientes. E juntando tudo isso, a gente criou o produto. Para o desenvolvimento do produto, algumas questões que os pacientes levantaram eram a dificuldade de usar nas atividades diárias das atuais stand-up, tá? Abraçar as pessoas, escovar os dentes e lavagem de louça. Isso um pouco foi um pouco foi de algum estudo lá, fui pegando, não tem um formulário específico que pergunta, o que você acha de escovar os dentes, de lavar louça? Não, foi um apanhado de que pergunta aberta, que a maioria responde, né? A maioria respondeu. Como especificação funcional, também foi levado em conta a reclamação desses pacientes sobre as cadeiras stand-up. E sempre falam a mesma coisa, reclamam do tamanho, do peso e da dificuldade de fazer transferências e do preço. Esqueci de transferência, tá? 50. Sobre as normas ISO, elas são recomendações para testes, não são obrigatórias. Esses ensaios e toda análise ficará para um futuro, quando o protótipo final em alumínio estiver pronto com funcionalidades validadas. A norma não determina dimensões específicas, mas o comportamento da cadeira de rodas em determinadas situações.
então não são obrigadas por lei. Produtos atuais. Então a gente fez um apanhado de que existia no Brasil, o que existia no mundo para ter meu Deus, para poder desenvolver o nosso equipamento. Então, uma delas é a stand-up motorizada, da Freedom. Ela pesa 82 quilos, ela tem a largura de 63 centímetros e o preço é de R$21 mil. A outra cadeira com içamento elétrico, ela é manual, você consegue, você se move com ela manualmente, através de aros, mas o içamento é elétrico, então tem uma bateria e tem um atuador elétrico que faz o içamento, né? Elas têm o peso de 53 quilos, a largura de 60 centímetros e o preço perto de R$10 mil. A stand-up manual estrangeira, e ela é uma stand-up manual totalmente manual. Acionamento manual, não tem içamento elétrico, ele é totalmente manual. Elas seguem uma outra estratégia de design, que é a estratégia que a gente está seguindo também, e utilizam mola a gás. Agora vamos para os resultados. Então a gente iniciou a prototipagem virtual para encontrar a melhor estratégia para resolver o problema, ou o que eles chamam de Pathfinder. Pathfinder é para encontrar um caminho. Você não sabe por onde começar, você não sabe como que aquilo funciona, você está tentando encontrar um caminho, esquece. Como travar as rodas? Então, de início, como travar as rodas ao subir, aumentando o tamanho da base? Essa é uma das respostas que ele está tentando responder. Depois a gente adicionou mais uma dimensão ao desenho. Ali a gente tem roda. Eu redesenhei a roda de 24 polegadas, que são as rodas mais padrão, né? Roda padrão de cadeira de roda, 24. E coloquei mais uma dimensão, baixando ali as rodas da frente, as 6 rodas da frente. E começamos a incorporar o encosto móvel, levadiço. Mas já de cara você já vê que a roda de 24 interfere ali no assento e atrapalha a transferência. É justamente isso que os pacientes reclamam. Tá vendo que a roda de 24 fica bem ali, na metade ali do assento. Isso atrapalha os pacientes. Depende, logicamente, do paciente com o tempo, ele vai se acostumando, se ele tem bastante controle de tronco, isso já não é mais um problema. Caso o paciente com lesão alta, igual a minha, já é um problema mais grave. Até chegar no resultado final, depois de 7 versões desenhando, eu resolvi colocar roda de 20 polegadas e assim a gente seguiu para o protótipo final. Para realizar algumas partes menores, a gente teve de imprimir em 3D, desenvolver algumas peças em impressão 3D, porque eram partes menores do acionamento. E assim, com essas partes, a gente passou para a prototipagem real. Então, todas essas peças de plástico foram mais utilizadas ali na parte do atuador e das engrenagens. E foi muito fácil de cortar. O PVC é muito fácil de cortar, você encontra em qualquer loja.
valeu muito a pena ter mexido com ele, mas a falta de resistência do plástico, que ajudou na construção, atrapalhou depois no teste básico de acionamento. As junções não suportaram o movimento e o peso da mesma forma que o metal suportaria. Então, isso foi um problema, mas a gente conseguiu seguir, terminar essa parte do processo. O fato de ter feito ela em plástico, em PVC, permitiu que a gente verificasse um problema mais sério que no ambiente virtual a gente não tinha percebido. Então valeu muito a pena ter feito essa parte de prototipagem real. A fase de construção foi realizada em 120 horas. Opa, por que está assim? Oh, Senhor. Tá. O projeto todo, incluindo planejamento e escrita do mestrado, durou 14 meses até agora. O custo de material foi de R$ 1.200 e o maior custo direto de mão de obra, que é o valor da bolsa, vezes 1 ano e meio, ou seja, R$ 39 mil de mão de obra, mais ou seja, R$ 39 mil de custo de mão de obra mais material. Por que esse resultado aqui? O peso estimado pelo CAD foi de 14 quilos. Isso são 3 quilos a mais do que uma cadeira de rodas monobloco de mercado, que é bastante agressivo. A largura, que usualmente possui 60 centímetros, na stand-up ficou com 41 centímetros, passando com folga em portas brasileiras de 55. O uso de roda menor, ao invés de 24 polegadas, usar 20 polegadas, permitiu que o assento ficasse por cima da roda, facilitando assim a transferência, né? Ou seja, você vê aqui onde está a roda e onde está agora o assento. Comparando com a roda de 24, a gente conseguiu reduzir bastante, então a roda não interfere mais na transferência, não fica no caminho da transferência, né? Participamos durante todo esse tempo em 4 projetos de startup, programas de startup. Ganhamos uma, que infelizmente não auxiliava com dinheiro, e estreitamos contato com a Liga contra o Câncer, daqui do Rio Grande do Norte, que sugeriu e solicitou o desenvolvimento de uma cadeira de banho. Discussão. Eu montei uma tabela onde eu coloquei vários modelos, 2 modelos brasileiros nacionais de cadeira motorizada, pesando 80 quilos e 60 centímetros, 2 modelos de stand-up manual, 100% manual, não tem acionamento elétrico, que pesa uma média de 26 quilos e largura de 58 mínima, e uma cadeira, por que está assim? Tá. Ou seja, a primeira observação é que nenhuma delas passa pelas portas brasileiras de 55. Já a stand-up que a gente projetou passa. Outro problema é o preço. A cadeira motorizada nacional gira em torno de R$ 25 mil. As modelos concorrentes estrangeiras manuais podem chegar
manuais 100% manuais, podem chegar a R$36 mil. A cadeira manual brasileira, que não é o mesmo modelo dos importados, possui acionamento elétrico de içamento. Ela tem uma bateria e um atuador. Custa perto de R$10 mil. O preço de venda estimado da stand-up projetamos é estimado muito próximo ao valor da stand-up nacional com içamento elétrico. Para obter o preço de venda real, teremos de trabalhar com a indústria que vai produzir. Isso depende da configuração de máquina, um monte de coisa muito complexa que a gente não tem condição de fazer agora. Para chegar na estimativa de valor de venda, a gente fez o seguinte: peguei o valor de uma cadeira stand-up estrangeira, comparei com uma monobloco estrangeira e encontrei uma taxa de 2,7 de diferença. Então, ela é 2,7 vezes maior do que uma cadeira monobloco maior. Peguei esse valor, peguei o valor de uma cadeira de rodas monobloco nacional, multipliquei por 2,7, cheguei no valor estimado de uma cadeira stand-up, via regra de 3, de 9 mil, perto de 9.900, chegando muito próximo ao peso do modelo da stand-up nacional, que possui atuador elétrico para içamento. R$10 mil é caro ou barato? Esse preço é muito alto? Depende, uma cadeira de rodas de R$10 mil que não serve é infinitamente maior do que uma cadeira de rodas de R$10 mil que serve. Isso é muito verdade em tecnologia assistiva. Para uma cadeira de rodas, para você poder usar uma cadeira de rodas, ela tem que ter 3 coisas: largura e possibilidade de transferência, largura para passar nas portas e peso suficiente para você, ser leve o suficiente para você conseguir andar e tocar ela nos aros, né? Usando os aros de propulsão. Ou seja, se você não tem essas 3 coisas, você não tem solução nenhuma. Agora a gente vai para a conclusão do trabalho. Preço. Como a gente viu, a stand-up que a gente projetou, não é preço, né? Bom, ou seja, a stand-up que projetamos é a primeira do Brasil que permite a pessoa usar. Você consegue usar essa cadeira, né? A outra é muito pesada, não dá para transferir, difícil de tocar. A redução de preço acontece conforme o volume de vendas aumenta. Se você conseguir vender, se as pessoas quiserem comprar esse seu produto. As máquinas e equipamentos que existem para a fabricação das cadeiras atuais custam a mesma coisa para todo mundo. Você não consegue reduzir custo de produção, salário de funcionário é o mesmo, nada disso muda muito, né? Então, o que é esperado é que com o tempo você, aumentando a escala, você consiga reduzir o preço. Registro autoral não é uma patente, mas já ajuda a empresas grandes do Brasil pensarem 2 vezes antes de copiar a ideia. Ele é um registro no blockchain, garante a anterioridade e custa R$12 mil, não custa R$6 mil, que é o preço de uma patente, de um advogado para entrar com o processo de patente. Próximos passos. Como é que a gente vai produzir isso aqui agora? Eu não vejo outra forma que não encontrar uma indústria interessada. Em paralelo, tá? Ganhar algum programa de startup para construir um modelo stand-up manual em aço ou alumínio, já de uma vez. Próximos produtos que a gente está desenvolvendo também é terminar o modelo Flexi. Essa é uma cadeira que eu comecei a construir lá
minha cidade, em Londrina, faz muito tempo. Eu usei um modelo muito parecido que eu soldei em aço, bem mal soldada mesmo, mal pintada. Foi a pintura que eu consegui fazer, que eu consegui, né? Na época foi a primeira coisa que eu soldei na minha vida, eu tinha acabado de entrar no curso de fabricação mecânica. E a porta do meu banheiro era de 55, então ou eu fazia isso ou sei lá, eu tinha que mudar de apartamento. Então construí uma cadeira e eu usei ela por entre 5 e 10 anos, não lembro mais ou menos, foi por aí. Aí eu reprojetei ela, redesenhei ela inteira, mandei curvar os tubos e foi muito difícil encontrar quem curvasse o tubo, encontrar a empresa que curva o tubo. É tudo sempre muito difícil de você encontrar fornecedor para hardware, né? Alumínio, muito difícil você encontrar fornecedor que mexe com alumínio e etc. E aí essa cadeira ficou parada até que eu vim para cá, ela não tinha sido soldada ainda, tanto que ela veio junto com o meu carro depois. O meu amigo lá conseguiu achar alguém que soldava em alumínio, mas soldou um pouco torto, vou ter até que cortar alguns pedaços e ressoldar ela. Então esse é um outro produto que a gente está terminando agora. Um outro produto também, eu só botei essa imagem aqui mais ilustrativa, que a gente tem que iniciar, até foi ideia do pessoal da Liga. É uma cadeira de banho baseada no modelo Flex com cintas de içamento via axila e quadríceps e acesso ao paciente por via posterior. Ela abre aqui e pega o paciente por trás, então fica mais fácil você pegar o paciente, não machuca o enfermeiro. Então isso é um problema sério. Para quem não sabe, os enfermeiros são as pessoas que mais têm problema de coluna de todos os profissionais do planeta. Não tem quem tem mais problemas de coluna do que o pessoal da enfermagem, por conta de movimentação do paciente. Esse aqui é só um modelo ilustrativo, só para mas a minha ideia é ter um guincho em cima que pega a pessoa por baixo para lavar direito a parte de baixo da perna, né, da parte traseira da pessoa, enfim. Outro produto também que a gente quer ver se consegue algum dinheiro mas que eu acho que ou consegue algum dinheiro para construir o primeiro protótipo, os motores, o joystick, o driver, parte elétrica, tá tudo aqui, trouxe para cá, de Londrina. Mas tem a parte mecânica, então essa a gente deve construir em aço. Por incrível que pareça, é mais fácil de construir isso aqui do que a stand-up manual, porque ela tem menos limites de peso, etc, né? Então esse é o próximo produto. Outro produto já está em desenvolvimento, que é a pia feita em Acor. Acor é um tipo de um cimento, ele é uma resina que imita um cimento. Então ele é fácil de lavar, um monte de empresa utiliza o Acor hoje. Essa empresa é uma empresa de Santa Catarina que se interessou pela pia. Esse aqui não é o modelo que eles estão construindo faz agora mesmo assim, e deve estar construindo agora, enquanto nós estamos falando, está lá na fábrica sendo construída. Eles vão mandar para mim, eu vou instalar aqui no apartamento, vou usar, validar para já pôr para vender. E por último, construir o primeiro protótipo do criado mudo para lesado medular, também a Acor, eles se interessaram.
Eu não sei se é o melhor material, mas eles se interessaram em fabricar, então para um protótipo eles vão fazer, eles mesmos fazem. Por isso que é bom, por isso que eu acho que conversar com a indústria é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eles têm os meios, eles têm os profissionais, está tudo funcionando, não tem o que inventar, né? E outro produto também que a gente tem, que é o GoodSane, que é a plataforma de inteligência artificial e um aplicativo para telefone de neuronutrição entérica. Então, através de o controle nutricional, você conseguir melhorar, fazer dietas específicas para pessoas, para pacientes com depressão, pacientes de Alzheimer, pacientes com autismo e outras coisas. E aqui eu finalizo a minha apresentação, deixo para vocês aqui o meu contato. Por favor, entrem e compartilhem o neuro.mario, vocês me ajudam muito para fazer chegar esses produtos. É muito difícil, a gente precisa de ajuda de indústria, de empresário que queira colaborar com isso ou ajudar de alguma forma. Então eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar isso. Agradeço todo mundo, todos os professores, os amigos, o pessoal da zeladoria, o pessoal da segurança que me ajuda a descer do carro, entrar no carro, e todos os amigos que a gente fez aqui. E finalizando aqui, agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas.